Esperávamos, desejávamos, mas ainda não foi desta que conseguimos descobrir o campeão. O derby foi insuficiente para decidir o vencedor da Primeira Liga e nem todas as contas foram ajustadas no Benfica Sporting. Após o empate a 1 no Estádio da Luz, o título vai ser decidido ao sprint, sendo que na última jornada os Leões recebem o Vitória e os encarnados visitam o Sporting de Braga. Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, em que tentamos descomplicar o futebol. O meu nome é Francisco Martins e para analisar o jogo que podia definir tudo e não definir nada, tenho o Tomás da Cunha e o Rui Malheiro. Como estão, meus caros? Viva, olá Francisco, Rui, um abraço cumprimentos a todos. Viva, Tomás. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Vamos então à análise do derby em que cedo Francisco Trincão deixou o Sporting em vantagem. O Benfica reagiu sobretudo quando ao intervalo Bruno Lage substituiu Di Maria por Sheldrup. Nesse embalo, Pavlidis recriou-se ao ponto de assistir Aktürkoğlu para o empate. Rui Malheiro, alguma das equipas fez o suficiente para levar outro resultado que não é igualdade? Na verdade não, aliás foi um clássico fraco, pouca baliza, uma primeira parte em que o Sporting esteve melhor que o Benfica e uma segunda parte em que o Benfica esteve melhor que o Sporting. Creio que o empate é o resultado mais justo, até não é nosso assunto prioritário, bem longe disso, mas também o árbitro esteve à altura dos acontecimentos, ou seja, tudo muito fraquinho. Destacar que dos 11 iniciais nós já tínhamos falado sobre isso e não houve grandes surpresas. Houve sobretudo a questão do Katam voltar a ser lateral ala direito na equipa do Sporting. Eu concordei com aquilo que o Tomás disse a semana passada, independentemente de achar que o Katam iria ser titular, mas o Fresneda era o jogador, do meu ponto de vista, mais indicado para este jogo, sendo que, obviamente, o melhor lateral ala direito da equipa do Sporting é o Kenda, e eu não consigo perceber como é que o Kenda continua a ser suplente da equipa do Sporting. E percebeu-se que era para pressionar em alguns momentos em 4-4-2, embora não tenha acontecido durante muito tempo. Sem dúvida, e esse era o objetivo principal da equipa do Sporting. Destacar, obviamente, o primeiro golo do Sporting, porque nasce da primeira ação ofensiva ou tentativa de chegada à área da equipa do Benfica, e Ullmann muito bem a baixar para o espaço, não entre os centrais, mas junto aos centrais, a fazer um corte, a segunda bola a sobrar, e aí o Pote, muito inteligente ao primeiro toque, a impor-se ao Oshens, ao Florentino e ao Tomás e a bater os três jogadores com um passe, e esse passe permitiu que o Gyökeres abrisse sobre o corredor esquerdo, mais uma vez o Sporting a marcar, o Sporting do Rui Borges a marcar o seu, se quiseres, o seu terceiro golo pelo corredor esquerdo frente ao Benfica de Bruno Lage, e Gyökeres a levar consigo o António Silva, a ter capacidade para atrair quer o Tomás Araújo, quer o Otamendi, mas também o Florentino, que acaba por cobrir mal a zona à entrada da área, e depois a inteligência absolutamente notável do Gyökeres, em vez de procurar baliza à espera do tempo certo para colocar o passe, para um Trincão que apareceu claramente livre e a endereçar a bola para a baliza do Benfica. Nós não tínhamos percebido exatamente aquilo que o Benfica pretendia do jogo, quer em momento defensivo, quer em momento ofensivo, porque estávamos no minuto 4, e isto foi um bocadinho aquilo que o Benfica ofereceu ao Futebol Clube do Porto aí no primeiro minuto de jogo, no jogo do Dragão, ou seja, obrigou a que o Benfica tivesse, ao contrário do que tinha acontecido no outro jogo em que foi o Futebol Clube do Porto a ter essa obrigação, o Benfica passou a jogar claramente num 3-4-3 em momento ofensivo e a defender em um 5-2-3. Do meu ponto de vista foi um fracasso. Não creio que o Oshens tenha sido a opção ideal para jogar como lateral ala direito, e isso tirou capacidade ao Benfica a nível principalmente da primeira pressão. O Sporting acabou por sair com muito conforto da pressão do Benfica, que era desenhada pelo Di Maria, pelo Pavlidis e pelo Kerem Aktürkoğlu, e nenhum dos dois jogadores exteriores condicionaram suficientemente o pé preferencial dos centrais do Benfica, ao contrário daquilo que nós falamos a semana passada em relação ao que o Gil Vicente tinha feito diante do Sporting. E houve capacidade do Sporting para buscar jogo exterior, houve capacidade do Sporting para buscar
praticar jogo interior e até em alguns momentos sentiu que o Benfica tinha muita dificuldade na cobertura das entrelinhas e que o Sporting podia ter aproveitado melhor. Depois, obviamente, olhando para o jogo, o Benfica continuou claramente com problemas em ligar criação com finalização, mesmo também com problemas a nível da construção, independentemente de ter o Tomás Araújo como terceiro central, se quisermos, pelo centro-direita, já que o Carreras, como o Washington se fazia à direita, fazia o mesmo papel à esquerda, e a verdade é que através de uma má saída do Benfica, nomeadamente do Trubin, o Sporting teve a oportunidade e poderia ter tido a oportunidade de chegar ao 2-0. É um lance que o árbitro deixou escapar, mas é claramente falta do Otamendi sobre o Pote e devia juntar a essa falta, obviamente, a expulsão. O Benfica, aos 25 minutos, pode-se queixar praticamente do mesmo, mas neste caso de uma grande penalidade ficou por marcar do Dibas sobre o Otamendi, mas a verdade é que até aí o Benfica não tinha criado nenhuma oportunidade de perigo e acaba por criar duas oportunidades ao minuto 28, a primeira através de um fora de jogo não assinalado, numa combinação pelo corredor central em que Pavlidis tem um papel absolutamente crucial porque recebe a bola do Kerem e lança-o na profundidade. Estava fora de jogo, não foi assinalado, Rui Silva teve uma ótima intervenção e na sequência há um cruzamento à esquerda que o Di Maria podia ter definido muito melhor, mas há que salientar que Rui Silva mais uma vez estava no caminho da bola, se tocou nela ou não é totalmente perceptível, mas que estava no caminho da bola, estava. Até ao intervalo, a melhor oportunidade cabe ao Sporting, claramente, mais uma vez, capacidade do Sporting para ganhar duelos na zona intermediária, muito bem Dibas e Ullmann a ligarem-se e depois desequilíbrio claro da equipa do Sporting pelo corredor esquerdo, superioridade com o Gyökeres e com o Pote a atacarem o mesmo espaço, última linha do Benfica pessimamente definida com os três últimos jogadores do Benfica em linhas completamente diferentes, o Gyökeres dispara em direção à área, acaba por proporcionar a Trubin uma grande defesa e depois o lance é anulado por uma falta de Gyökeres que permitiria ao Pote fazer o 2-0, que acabou obviamente por não suceder. Segunda parte completamente distinta, o Benfica subtrai Di Maria do jogo, Bruno Lage subtrai Di Maria do jogo, coloca-se Keldrup e a equipa do Benfica deixou de ter como farol, se quisermos, o Di Maria, porque nunca resultou, a verdade é essa, e passou a ser uma equipa muito mais liberta, com o Kokshu. Isso foi a despedida de Di Maria da Luz, sim. Não foi em glória. Sim, o último tango tristíssimo do Di Maria, que não honra minimamente toda a história que ele construiu ao serviço do Benfica, até em tempos recentes, não falo apenas da primeira passagem do Di Maria, é verdadeiramente inglório que um jogador como o Di Maria se despeça assim do estádio da Luz. Mas foi uma opção que acabou por ser uma opção, do meu ponto de vista, boa face àquilo que foram as deficiências do Benfica na primeira parte, com o Kokshu claramente a pegar no jogo, Pavlidis a tornar-se muito mais ativo, Carreras à esquerda muito melhor que o Washington à direita, que foi sempre um peixe, do meu ponto de vista, fora de água. A verdade é que esse crescimento do Benfica permite ao Benfica ter 3 chegadas às zonas de finalização, nenhuma delas particularmente perigosa, mas creio que o Sporting mudou claramente a atitude na segunda parte, ou seja, nunca mais vimos o Sporting a sair a construir desde trás, insistiu em bater bola na frente, portanto não foi uma equipa que controlou o jogo do meu ponto de vista da melhor forma e aos 58 minutos o Rui Borges faz uma substituição, poderia ser uma substituição inteligente, sobretudo se o Sporting continuasse ou voltasse a sair desde trás, que foi a saída do Dibas para a entrada do Morita, mas a substituição não resultou, porque o Sporting tinha pouquíssima bola e o Morita não protege tão bem do ponto de vista defensivo como o Dibas estava a proteger até aí, e sem grande surpresa o Benfica no espaço de 5 minutos consegue a igualdade num lance em que acaba por ser decisivo o papel, primeiro a construção pela esquerda entre o Carreras e o Otamendi, depois o desequilíbrio do Pavlidis que deixa 5 adversários para trás, e há vários jogadores de Sporting que, na minha opinião, têm uma má intervenção no lance, principalmente diria o Quaresma na primeira intervenção, aliás o Diomande na primeira intervenção e o Quaresma na segunda, depois o Ullmann e o Morita acabam por ser ultrapassados, o Gonçalo Inácio é atraído mas não consegue evitar também o cruzamento. Também foram dos poucos erros dos centrais do sem Sporting. Dúvida, erros, enfim, concordo, melhor o avançado do que a defesa. Melhor o avançado que a defesa, é exatamente isso. Chamar erro até acaba por ser excessivo face àquilo que foi o desempenho do Pavlidis no lance, que foi um desempenho absolutamente superlativo. A verdade é que com 1-1 esperava-se outra atitude, pelo menos do meu ponto de vista, a nível daquilo que o Benfica podia dar ao jogo. O jogo ficou muito confuso, creio que o Sporting conseguiu, tal como o Tomás dizia muito bem, equilibrar-se do ponto de vista defensivo, e a verdade é que o Bruno Lage muito rapidamente
transformou a equipa no 4-4-2, lançando o Belotti na frente do ataque e abdicando do Tomás Araújo. Eu não aprecio particularmente esta versão 4-4-2-4-2-4 do Benfica. No entanto, e aí no momento de exposição dos defesas centrais do Sporting, face ao pouco compromisso defensivo nessa ocasião dos dois laterais alas, permitiu que o Benfica tivesse praticamente uma situação de 4-para-3 na chegada à zona de finalização, que o Pavlidis, a passe do Belotti, acabou por atirar ao poste, e essa sim é a grande oportunidade da segunda parte. No entanto, há que dizê-lo, no minuto anterior a essa oportunidade do Benfica, o Sporting desperdiçou uma situação de 4 contra 4, esperava-se muito mais em termos a nível da definição por parte do Trincão, que acabou por definir mal um lance em que o Sporting não pode obviamente desperdiçar uma situação de superioridade numérica. Até ao fim, foi um Benfica confuso em 4-2-4, a jogar, tal como fez praticamente toda a segunda parte, muito mais com o coração do que com o cérebro, e um Sporting que reajustou-se também do ponto de vista defensivo, trocou o Quaresma pelo Santos Justo, colocou o Mateus Reis muito mais como defesa esquerdo do que como ala esquerdo. Portanto foi um Sporting que impediu a equipa do Benfica de chegar às zonas de finalização, e a verdade é que o último remate à baliza compete ao Gyökeres, já completamente estourado, que faz um remate frouxo à figura do Trubin, mas esperava-se obviamente mais do Benfica num jogo em que tinha que ganhar o título em casa, podia não ser campeão, mas colocar-se com 3 pontos de vantagem sobre o Sporting, dar-lhe muito mais conforto para a última jornada, e entra na última jornada sem estar a depender de si próprio para ser campeão. Mas o Rui já foi tocando aqui em vários pontos e aspectos táticos que foram relevantes durante o derby. Lançava-te, se calhar, puxando mais pela questão de Di Maria, que foi uma escolha inicial, se calhar um pouco por convicção, um pouco por estatuto, e que teve um posicionamento híbrido. Claramente a ideia inicial era colocá-lo à frente dos médios, mas como o jogo não lhe estava a correr propriamente de feição, também lateralizou um pouco a posição, prejudicando eventualmente Oshness. Como é que viste a inclusão de Di Maria no 11 e o impacto que teve nas dinâmicas da equipa? Eu acho que se fosse mesmo por convicção de Bruno Lage, não teria saído ao intervalo. Concordo. E portanto, o que eu acho, e é o que tenho dito aqui ao longo dos últimos 2 anos, é que Di Maria, estando no plantel, tem de jogar determinados jogos. A decisão está acima do treinador, e por isso é uma decisão de clube que outro treinador provavelmente teria estando no lugar de Bruno Lage. Por isso eu não atribuo tanto à convicção. Acho que é daquelas coisas que todos prevíamos, porque todos sabíamos que ia acontecer, mas com prejuízo claríssimo para o Benfica. O Benfica anula-se para que Di Maria seja o dono do ataque, prejudica diversos jogadores. Auschwitz à cabeça, Auschwitz esteve a fazer de extremo, ala direito, num papel que não o beneficiou minimamente, pelo contrário, tirou-o do jogo. A equipa do Benfica perde referências que normalmente até tem, e provavelmente quem jogaria se não houvesse Di Maria neste plantel até seria o Dal, do lado esquerdo. Certíssimo. Para fazer a tal relação com Carreras e encaixar também de forma mais natural na equipa do Sporting, e o treinador do Benfica ficou impossibilitado de seguir o plano que, acredito eu, iria seguir. Isto não o iliba, obviamente, é o treinador do Benfica. O que eu achei, vendo essa escolha, é que é uma fezada, e passo a explicar. Não temos bases recentemente que comprovem que Di Maria de facto é o jogador que decide os jogos grandes. Nós estamos a pegar pela imagem do jogador, porque de facto tem uma carreira extraordinária, já decidiu muitas finais pela Argentina, mas não só pela Argentina. Aquilo que Bruno Lage e os adeptos do Benfica querem ver é a imagem do jogador, não é o que o jogador oferece verdadeiramente nos tempos mais recentes. Portanto, falo em fezada, como foi fezada de resto manter Roger Schmidt sem razões plausíveis de que houvesse mudança no início da temporada. E portanto, para mim o futebol não é fezada, de vez em quando a fezada também acontece, o futebol é plano, e o Sporting foi uma equipa muito mais reconhecível na primeira parte do que o Benfica. Claro, entrou a ganhar, e isso condicionou até do ponto de vista mental o que podia ser uma entrada forte do Benfica, passou a ser um cenário relativamente confortável para o Sporting. Boa jogada, típica do Sporting de resto, entre os 3 avançados para sair a ganhar, o Pedro Gonçalves a jogar no espaço, o Gyökeres a atrair e o Trincão a finalizar muito bem. O Trincão que depois até caiu na exibição, mas não deixa de ser talvez a segunda maior figura deste campeonato, porque a primeira é o Gyökeres, a menos que algo de muito estranho aconteça, será mesmo o Gyökeres. Eu considero o Trincão a segunda figura deste campeonato, apesar de ter caído bastante
na segunda volta em função da sobrecarga física, e também caiu bastante neste jogo, se quisermos ser justos com a exibição de Trincão e do Sporting. Nem a primeira mais. parte eu explicaria pela superioridade individual da defesa do Sporting, indo ao Maxi Araújo, que fez mais uma vez um jogo grande, muito competitivo, ao Gonçalo Inácio, que tem ali um par de erros na segunda parte, mas globalmente fez uma das melhores exibições defensivamente num clássico ou derby. É um jogador com alguma tendência para o erro e conseguiu estar a bom nível. Claro, Diomande, que também não fica bem no golo em função da escorregadela, mas tem nota positiva, eu diria, no duelo com Pavlidis de um modo geral. E o Eduardo Quaresma, melhor na primeira parte, porque a referência direta do Acturcoglu deu vantagem ao Quaresma na antecipação, e além disso tem pelo menos duas arrancadas em que consegue transportar e levar o Sporting para o meio campo ofensivo numa situação de desequilíbrio. Portanto, mais uma vez, jogo de grande qualidade de Eduardo Quaresma. Isso não invalida que a altura da substituição tenha sido a correta. Nesse caso, o Sanchez deu maior conforto ao Sporting quando o Benfica tentaria crescer. Boa primeira parte do Gyökeres também como referência. Acho que teve funções diferentes daquelas que costuma ter normalmente, contra defesas mais fechadas, que não pressionem tanto. Aqui foi altamente importante como pivô, a aguentar o jogo direto, a deixar Trincão e Pedro Gonçalves de frente para o jogo já no meio campo contrário, e essa pressão do Benfica não conseguiu forçar muitos erros. Na segunda parte, essa até é a grande diferença. Mais do que o posicionamento defensivo do Sporting, a questão é que a equipa de Rui Borges deixou de ter a bola, porque deixou de chegar ao meio campo ofensivo em condições mínimas de conforto, e portanto o Benfica apropriou-se do jogo. Acho que o Bruno Lage mexeu corretamente. O Sheldon criou mais dúvida porque o Acturcoglu não tem tanta facilidade em receber entre linhas, em rodar para o jogo, em associar-se. O Sheldon trouxe isso ao jogo do Benfica, e com isso beneficiou também o Pavlidis, que passou a ser o principal alimentador do ataque encarnado. Um golo que o Benfica fez por merecer, mas diga-se que no cômputo geral foi uma exibição muito pobre do Benfica, insuficiente para a responsabilidade que tinha, e tudo começou com aquela escolha do 11 inicial. Também em relação a uma escolha para o 11 inicial, mas neste caso para o lado do Sporting, e o Rui já abordou ligeiramente este tema, a situação de Giovanni Kenda. O que te parece, Tomás? É o terceiro jogo consecutivo do campeonato em que não é titular, é um ciclo inédito esta época. Encontras alguma razão técnico-tática para que isto se suceda? Tática não propriamente. Eu diria que é mais uma questão de características do jogador que o Rui Borges aprecia mais do que em Giovanni Kenda para aquela posição, nomeadamente um jogador mais agressivo, mais vertical, que consegue assumir um contra um. Teoricamente, a defender não haveria grande diferença. O Jenny Katama acabou por se defender bem, não cometeu muitos erros e podia ser perigoso, num plano teórico, claro, que ocupasse aquela posição, mas o Benfica também não forçou muito, a verdade é essa. Por isso o Jenny Katama acabou por estar mais despreocupado, diria, do que podia ser normal. Por isso acaba por fazer um jogo seguro, tentou transportar a equipa para a frente algumas vezes, e eu diria que é mesmo essa a principal razão, é que é um jogador com mais capacidade de conduzir em espaços largos, fisicamente muito capaz de fazer o corredor, e Giovanni Kenda sofreu um pouco fisicamente nesta segunda metade. É a razão que eu encontro, mas também tendo a estar do lado do Rui, quando dá para imaginar que Giovanni Kenda naquele papel de ala direito elevaria o nível do Sporting. Estou a falar do melhor Giovanni Kenda, o que eu também não sei se é verdade nesta fase da temporada. O jogador começou melhor do que está nesta altura. Rui, vês também de mérito por parte do Benfica da forma como não tentou insistir e massacrar Jenny Katama do ponto de vista defensivo? Sim, vejo, mas eu creio que o Tomás tocou no ponto essencial. O Benfica tinha preparado um jogo que nunca chegou a acontecer, ou seja, eu acredito que o Benfica ia tentar fazer 15, 20 minutos instalado com bola no meio campo ofensivo, a procurar reagir rápido à perda e a procurar encostar o Sporting às cordas, e nunca conseguiu. O Benfica foi uma equipa tremendamente desconfortável na primeira parte. Eu creio que o efeito Di Maria foi o principal responsável por isso, porque o Benfica, quando o Di Maria está em campo, praticamente é uma equipa a buscar um jogador, e a partir da segunda parte, sem Di Maria, a equipa sentiu-se mais confortável, sentiu-se mais solta e acabou por fazer uma exibição fraca, mas mais condizente com aquilo que seria expectável. Porque aquilo que devemos retirar deste derby, e o Tomás tocou nesse ponto,
é que eu creio que é um derby em que a consistência defensiva do Sporting acabou por ser absolutamente determinante para o desfecho deste... E o Sporting passou mal em pouquíssimos momentos no Estádio da Luz. O Sporting consentiu muito pouco ao Benfica, além do golo e da bola ao poste. Obviamente são dois lances muito fortes em termos de jogo para o Benfica. O Benfica criou muito pouco, chegou muito pouco com qualidade às zonas de finalização. Daí eu concordar... Incluindo a bola parada, onde também não conseguiu ser perigoso. Não saiu nada, então na primeira parte com o Di Maria a bater as bolas paradas laterais todas, o Benfica foi um desastre, não criou nenhuma oportunidade a partir de lances de bola parada. Mas sublinhar sobretudo isto, foi um jogo fraco. Um jogo que sinceramente não merecia sequer o epíteto de derby do século, e independentemente de eu perceber quais são os motivos que levavam. Era uma situação praticamente inédita numa 33ª jornada, haver a hipótese que quer um, quer outro serem campeões, mas o próprio resultado final espelha que houve mais preocupação, se quisermos, em não perder do que em ganhar, e sobretudo do lado do Benfica isso foi preocupante. E deixa-me só dizer-te mais uma coisa em relação a Bruno Lage. O Bruno Lage mexeu bem ao intervalo, isso é inequívoco, a equipa melhorou. O Skeldrup teve um papel muito mais incisivo do que o Di Maria teve, deu possibilidade ao Benfica. Na conferência de imprensa de que eventualmente essa substituição até já estaria algo programada. Não sei se também ficaram com essa impressão das palavras. Eu estou um bocadinho mais como o Tomás. Eu creio que de início a ideia seria colocar o Dalla como ala esquerda e o Kerem Aktürkoğlu a partir da direita. A partir do momento em que o Benfica está a perder, ao intervalo só poderia entrar o Skeldrup. Não via outra hipótese. A questão, volto a frisar, o Benfica em 4-4-2, quase praticamente um 4-2-4, é uma equipa que cria muito pouco. É certo que há a bola oposta a partir de uma ação do Belotti, mas volto a frisar, os três defesas centrais do Sporting foram muito expostos nesse lance por um erro coletivo, mas depois aos 83 minutos abdicar quer do Kerem, quer do Carreras para colocar o Dal e o Bruma, que não trouxe absolutamente nada ao ataque do Benfica, bem pelo contrário, perdeu as bolas. E aí assumiu completamente que era para abrir o campo e tirar cruzamento. Sem dúvida nenhuma, não resultou, e depois ao 90+1 aquela fezada que raramente surtiu o efeito na equipa do Benfica, que é juntar o Arthur Cabral e o Belotti e abdicar do Pavlidis, que a qualquer momento podia ter lançado podia ter tirado um coelho da cartola, e nenhum dos dois jogadores, nem o Belotti nem o Arthur Cabral, tem qualquer capacidade para tirar um coelho da cartola como o Pavlidis tirou, e a verdade é que a bola não chegou, por muito mérito do Sporting, e volto a frisar, o lance da bola oposta é um lance absolutamente decisivo, porque muito rapidamente o Bruno Lage não, neste caso o Rui Borges, percebeu que era a altura de retirar o Quaresma para colocar o Santos Justo e ter uma maior proteção, se quisermos, do segundo poste, já que o Bruma tinha entrado para o corredor direito, e a ideia do Bruma basicamente era tentar tirar cruzamentos para a área. Percebeu também que o Arthur Cabral entraria mais cedo ou mais tarde, porque uma fezada é sempre uma fezada, e do meu ponto de vista esteve muito bem, porque o Maxi faz um jogo tremendo em Alvalade, mas na parte final já estava com dificuldade em proteger o corredor esquerdo, e nada melhor do que colocar o Mateus Reis para funcionar como defesa esquerdo, independentemente de uma coisa, não sei se o Tomás concordará comigo, mas neste momento o Maxi até defende melhor que o Mateus Reis, e sobretudo num jogo deste grau de dificuldade. Projetando a última jornada, onde inevitavelmente saberemos quem será o campeão, o Sporting depende apenas de si e ganhando arrecada ao título. Já o Benfica terá sempre que conseguir um resultado melhor do que o dos Leões. Tomás da Cunha, pela qualidade dos adversários, é arriscado qualquer um dos aspirantes ao título apressar os festejos? Sim, eu diria que não é a típica última jornada onde todos sabemos que a equipa que vai em primeiro ganhará. Claro que o Sporting é ultra favorito para vencer o título, não há a mínima dúvida sobre isso. E eu diria que, tendo em conta o nível do campeonato e tendo em conta o facto de não haver nenhuma equipa claramente melhor do que a outra, acaba por ser um desfecho natural e lógico que se decida na última jornada e não no confronto direto. Aliás, a última semana, em termos de ambiente saudável, foi uma tragédia. Muitos paraquedistas surgiram a apimentar as coisas de um modo completamente indecente. Pelo menos esta semana a maior parte deles já não vai aparecer. Isso. Mas em termos de segurança, eu até diria que foi melhor que se resolva tudo na última jornada do que se tivesse acontecido uma vitória de alguma das equipas. O Sporting não tem Humant, isso é uma baixa de peso, não o destacámos, mas fez um derby gigantesco em termos de presença defensiva, suporte aos centrais,
também para mim, suporte aos centrais, acalmando sempre a equipa com bola, sem deixar de elogiar o De Basse também. Acho que o Rui Borges foi demasiado rígido na alteração, claramente estava pensada, mas ignorou que o De Basse estava a fazer um ótimo jogo e até a relacionar-se muito bem com o Yulman para depois lançar os ataques do Sporting saindo da pressão. Acho que podia ter deixado mais 10 minutos eventualmente o De Basse, quem sabe até tirando Pedro Gonçalves por Morita. Entendo que não o tenha feito e também entendo que tenha escolhido o 11 habitual para dar tranquilidade à equipa. Acho que foi uma gestão prudente nesse sentido. Não vejo o Sporting a ir para outro caminho que não seja esse, ou seja, vai apresentar o 11 tradicional, vá lá, nos tempos mais recentes e jogar muito com o lado emocional, sabendo que o Vitória tem de vencer o jogo, ou pelo menos teoricamente pode precisar de vencer essa partida em Alvalade e, portanto, por um lado, o Vitória já não é uma equipa de bloco baixo e de entregar iniciativa, já quereria sempre ter algum protagonismo a partir dos médios. O Tiago Silva está de volta, mas o Wandel não vai jogar, portanto há também uma baixa de peso para a equipa do Vitória, e depois apostar muito. Faz um jogo paupérrimo ontem. Sim, nada convincente. Aliás, a exibição do Vitória de um modo geral foi muito cinzenta. Eu diria que o Vitória vai sempre focar muito ainda assim no lado do Gustavo Silva, que é um jogador muito vertical, nas costas do Gonçalo Inácio. Isto se recuperar porque ele saiu com... Pois, saiu tocado, vamos ver. Pelo menos há uma boa notícia em relação ao Vitória, é que ele saiu pelo próprio pé quando inicialmente dava a entender que poderia ser um problema mais grave. Mas pode ser importante para a equipa do Vitória ter também argumentos para atacar o espaço. Na equipa do Sporting, vamos ver como é que a equipa lida com, lá está, o nervosismo, a ansiedade natural de uma equipa que está perto de vencer o título. É preciso algo mais de Morita, eu diria, que não está em grande momento e precisa dar algo mais, ainda mais na ausência de Yulman nessa partida. Depois vamos ver se Pedro Gonçalves também consegue aproximar-se da melhor versão, que claramente ainda não é a que temos visto recentemente, tudo normal. E depois, se o Sporting consegue ter a melhor versão de Gyökeres também, que não tem sido tão exuberante, nem contra o Gil Vicente, nem contra o Benfica, embora aí ajudando muito a equipa em diversos momentos, nomeadamente na primeira parte. Mas talvez seja até benéfico para o Sporting, num cenário previsível, ter o Vitória um pouco mais esticado no campo do que propriamente uma equipa a jogar mais baixa, embora eu não acreditasse que o Vitória iria jogar ao Alvalade com um bloco demasiado baixo e abdicando da bola, porque não é esse o perfil de Luís Freire, nem da equipa do Vitória. Deixar também aqui um destaque, porque me parece importante. A equipa do Vitória cresceu bastante com a presença do Filipe Relvas como central pela esquerda. Filipe Relvas também vai falhar o jogo de Alvalade por castigo, e ter Mikel Villanueva no lugar do Filipe Relvas não é exatamente a mesma coisa, e em alguns momentos pode fazer com que a equipa do Vitória defenda mais baixo, contrariando aquilo que será a vontade de Luís Freire. E relembrar que Vitória e Santa Clara estão neste momento igualados em termos pontuais, 54 pontos para ambas as equipas. E Rui, quanto ao jogo que se vai realizar em Braga, o que é que podemos esperar? Aquilo que será obrigatório para o Benfica é vencer, e já temos notícias de hoje que o pós-jogo do Benfica diante do Sporting foi marcado por uma conversa de balneário em que os jogadores foram convidados, e este convidados obviamente aqui é uma expressão, a darem tudo em Braga como se o jogo fosse o jogo do título, e acaba por ser para o Benfica o jogo do título. Podem não conseguir conquistá-lo se o Sporting vencer ou fizer o mesmo resultado que o Benfica fizer em Braga. Não acredito que o Di Maria vá ser titular no jogo diante do Sporting de Braga. Se o for, acho que volta a ser um erro cometido pelo Bruno Lage. Acredito mais aí na possibilidade do Skeller poder ser titular diante de um Sporting de Braga que vai precisar de mais do que um milagre, é uma missão absolutamente impossível, que é conseguir chegar ao terceiro lugar, e eu creio que isso é desmotivante para os jogadores, mas não é desmotivante obviamente para a equipa do Sporting de Braga procurar vencer o Benfica. Eu creio que o Braga faz um jogo fraco diante do Casa Pia. É verdade que podia ter resolvido o jogo na fase inicial, e creio que juntou finalmente o melhor tridente, com o Roger a jogar pelo corredor direito, com o Ricardo Horta e o Zalazar a procurarem várias vezes trocas de posições. Foi uma boa entrada do Sporting de Braga em jogo. Agora, o Sporting de Braga continua a padecer dos mesmos problemas que a certa altura pareciam que estavam um bocadinho mais atenuados. Inconsistência do setor defensivo. Tenho dúvidas que neste momento o Paulo Oliveira, e atenção que o jogador que eu vou dizer não é um jogador que eu aprecio particularmente, que é o Robson Bambu, mas creio que dá outro tipo de capacidade à equipa do Sporting de Braga
para defender um bocadinho mais alto, e a verdade é que o Hornacek muitas vezes é obrigado a situações de resolução, situações de 1 contra 1. Agora, parece-me é que o grande problema do Sporting de Braga é que o Fran Navarro acabou, e sobretudo depois deste período em que esteve lesionado, por não dar à equipa aquilo que a equipa precisava, e se repararmos, até acabou por ser Afonso Patrão a concluir como titular a fase ascendente e claramente positiva que o Sporting de Braga teve neste campeonato. Agora, obrigatoriamente, Benfica tem que ganhar, o Sporting de Braga não imagina, obviamente, ganhar um 6-0 ou um 7-0 ao Benfica e esperar que o Futebol Clube Porto perca com o Nacional para conseguir atingir o terceiro lugar. O futuro do Sporting de Braga é claramente, independentemente, mesmo que ganhe ao Benfica, será ser quarto classificado do campeonato e preparar-se já rapidamente para as pré-eliminatórias da UEFA, porque é muito, muito importante, quer para o Sporting de Braga, quer para o futebol português, que participe na Liga Europa. Regressamos à jornada 33, onde noutra frente o Futebol Clube do Porto venceu o Boa Vista e praticamente assegurou um lugar no pódio, enquanto os achadrezados esperam um milagre para não descerem de divisão. Tomás da Cunha, aconteceu o Rodrigo Mora e aconteceram as situações caricatas que marcaram a época dos azuis e brancos, nomeadamente no lance do penalti que beneficia a equipa do Bessa. Sim, eu já li os habituais opinadores de arbitragem dizer que aquele penalti é um pouco tecnocrata e consigo perceber o argumento, porque o Neuen Pérez não está obviamente a disputar um lance, portanto acho que foi ali talvez um excesso de rigor, vá lá, do árbitro do jogo. Mas atenção, Tomás, eu responsabilizo o VAR pelo assinalar de uma grande penalidade inexistente. É aquilo que é importante perceber, e eu também tive o cuidado de ler as mesmas pessoas que tu. É importante perceber que o vídeo-árbitro comete um erro técnico, ou seja, se ele não está informado da situação a nível da lei do jogo e dessa especificidade da lei do jogo, é gravíssimo que tenha sido assinalada a grande penalidade no jogo do Boa Vista diante do Futebol Clube do Porto, independentemente de não ter tido influência no resultado final. De qualquer modo, é um lance caricato, obviamente. E o Neuen Pérez, à parte dos penaltis, do penalti, aliás, ainda consegue depois ser expulso, estar envolvido no lance da expulsão. Portanto, na semana em que se anuncia a compra por parte do Futebol Clube do Porto, é um resumo da temporada e da instabilidade que passa à equipa. É uma vitória justa por parte do Futebol Clube do Porto, mais pela meia hora inicial, onde a equipa conseguiu, do lado direito, abrindo um pouco o Fábio Vieira, ter desmarcações e conduções de bola por dentro do João Mário, e essa ligação funcionou. E depois, claro, um talento espetacular do Rodrigo Mora, que nos vai surpreendendo jornada após jornada, com golos que fazem inveja a muitos, com estas mudanças de direção em espaços curtos, finaliza com os dois pés. E eu destacaria mesmo este lado de instinto na procura da baliza, porque não é apenas um jogador de criação, é também um concretizador, e portanto fica muita água na boca para o que pode fazer Rodrigo Mora nos próximos tempos de Futebol Clube do Porto. Depois houve reação do Boa Vista, já também depois de um golo ao caricato dos portistas na bola parada, para dar alguma tranquilidade, mas a partir daí, e aliás também já se tinha visto um pouco no início do jogo, fica tudo muito marcado pelo posicionamento do bloco defensivo do Porto, muito subido, com uma postura arrojada, mas ainda assim eficiente, na maior parte das vezes, subindo bastante a equipa para deixar a equipa do Boa Vista em fora de jogo, particularmente o Bozanic, mas não foi o único. O Boa Vista insistiu na profundidade, e o Porto acabou por ter alguma segurança nesse sentido. Já agora também absolutamente disparatado que haja um estender de todos os lances, quando é óbvio que o avançado está em fora de jogo para uns 4 ou 5 metros, mas enfim, como aconteceu acabou por tirar muito tempo útil ao jogo. Sem dúvida nenhuma. Tirou muito tempo útil ao jogo. O Boa Vista não teve a variabilidade necessária, porque tentou ali na segunda parte, com o Seba Pérez a lançar e o Reizinho a fazer movimentos de trás para a frente, surpreender, mas de um modo geral não foi uma equipa suficientemente criativa para desmontar esta defesa subida do Futebol Clube do Porto, que acabou por não permitir tantas oportunidades claras, embora o Diogo Costa tenha feito um par de defesas de bom nível também, foi importante na história do resultado. Mais uma vez, duvido um pouco, ou pelo menos coloco um ponto de interrogação nas alterações de Martin Anselmi, particularmente abdicando de Rodrigo Mora sempre muito cedo. 67 minutos, 68. Não sei se de facto o jogador não é capaz de dar uma resposta física, ou se é Martin Anselmi a antecipar um problema que ainda não se verifica. Por isso, vamos ver nos próximos capítulos. Torna o Porto uma equipa muito mais vertiginosa
e menos capaz de guardar a bola, nomeadamente com o PP naquela posição, e apesar de ter havido uma boa relação entre Samu e Rodrigo Mora, falta algo mais ao avançado para aproveitar as situações de campo aberto que foi tendo e que não deram a devida segurança ao Porto em termos de resultado. Mais uma vez, o Boa Vista bate-se bem, mas é uma equipa com poucos argumentos ofensivos para vencer jogos e, nesta altura, precisa mesmo de vencer jogos. E conseguiu levar o jogo até ao fim, esse é o maior mérito do Boa Vista. E por mérito quer do Vassilic, quer do Fonhinho, que são dois ótimos reforços. Completamente de acordo. O Vassilic é o jogador que permite ao Boa Vista sonhar com a possibilidade de, na última jornada, conseguir ir ao play-off. É mais do que inequívoco, e se olharmos para aquilo que foi o jogo de segunda-feira, que nós não tivemos a oportunidade de comentar, a vitória no terreno do AVS, tudo passou por uma crença tremenda da equipa do Boa Vista, pelo apoio que os adeptos deram fora do terreno de jogo, foi absolutamente espetacular e sem dúvida merecedor dos maiores encómios, mas a verdade é que foi Vaklitsch que conseguiu segurar a equipa do Boa Vista até à possibilidade de produzir uma reviravolta no placar, e não deixa de ser interessante que quer o Bozenic na criação e o Diaby na finalização do lance contrariaram tudo o que fizeram durante quase todo o jogo, ou seja, um conjunto de más decisões completamente absurdas, mas a equipa do Boa Vista, se descer divisão, cai claramente de pé, e sobretudo aqui uma menção muito honrosa aos seus jogadores e aos seus adeptos, ao contrário de outras pessoas, porque conseguiram lutar até ao fim, uma equipa claramente fragmentada, uma equipa pessimamente construída, mas a verdade é que das fraquezas acabaram por fazer forças, e é assim que surgem jogadores como o Joel Silva, o Miguel Reizinho, que obviamente já conhecíamos, e que foram jogadores que também deram corpo a esta equipa do Boa Vista. E é separados por este tópico da luta pela manutenção que avançamos para as nossas rubricas. Na revienga desta semana, o Rui Malheiro resolve destacar 2 jogos, o Vitória Farense e o Estrela AVS. Quanto ao encontro realizado no estádio Dom Afonso Henriques, os miúdos cederam na luta pelo 5º lugar e deixaram trabalho por fazer na visita a Alvalade. Relativamente ao que se passou na Reboleira, o AVS ainda sonha com a manutenção direta. Não, o AVS sonha com a manutenção direta, e parece-me que é óbvio que é muito difícil prever o que é que acontecerá na última jornada, mas vai ser difícil ao Estrela da Amadora conseguir vencer no Estoril, parece-me, claro que isso vai acontecer, ainda que neste jogo não contou com 2 das suas principais unidades, ou seja, o Diogo Travassos, que para mim é um dos melhores laterais do campeonato, e o Alan Ruiz, que é o único jogador capaz de oferecer alguma criatividade na ligação meio campo-ataque na equipa do Estrela, e contará com esses jogadores no confronto diante do Estoril. Deixa-me dizer que José Mota, e nós também não tivemos a oportunidade de falar sobre isso, entrou durante a semana para a equipa do AVS, é o 4º treinador da época, vejam lá, 4º treinador da época, e a verdade é que ele não fez praticamente nenhuma alteração em relação ao último 11 que Rui Ferreira apresentou. Colocou o Kiki Afonso como lateral esquerdo, mas o Kiki Afonso acabou por estourar demasiado cedo e acabou por entrar o Rafael Rodrigues, que entrou melhor, mas a verdade é que a equipa não mudou muito em si, o Zé Luís jogou como referência ofensiva, e a verdade é que, olhando para aquilo que foi o jogo, e o Estrela teve as tais contrariedades que eu disse, e não ter um segundo lateral direito no plantel obrigou o Guilherme Montoya a ser adaptado a lateral esquerdo, mas se olharmos para aquilo que foi o sumo do jogo, vimos um AVS sempre mais perto da possibilidade de conseguir vencer a partida, independentemente do Estrela na primeira parte ainda ter dado algum combate em termos ofensivos, principalmente a partir do Jovane, que quando quer é um jogador claramente capaz de fazer a diferença, mas a verdade é que a equipa do AVS surgiu muito mais ligada, surgiu a praticar um futebol com praticamente o mesmo 11, bem superior àquele que tinha praticado diante do Boa Vista. Destacar aqui o papel que me pareceu muito importante do Jame Grau a equilibrar a equipa, e depois, se quisermos, do ponto de vista ofensivo, o Lucas Piazon a dar aquilo que oferece normalmente a esta equipa, e sobretudo quando está bem e solto, acaba por ser um jogador determinante a ligar claramente a criação com finalização. Permitiu que o Mercado e o Babatunde Akinsola tivessem várias ocasiões para visar a baliza do João Costa, mas houve claramente por parte da equipa do AVS ineficácia na chegada às zonas de finalização, que acabou por ser resolvida muito perto do fim, com o golo do Zé Luís a ser verdadeiramente salvador. E a verdade é que o golo surge a partir de um cruzamento do Vasco Lopes da direita, Vasco Lopes que foi suplente utilizado e que entrou na altura certa para o AVS conseguir
impor-se definitivamente à equipa do Estrela, que deixou muito a desejar, e também a nível das alterações a partir do banco, creio que não foram particularmente as E a mais vitória felizes. sobre o Porto pode ser fundamental para o Estrela. E neste momento a equipa está claramente agarrada a essa vitória, porque de outra forma, se tivesse tido outro resultado, fosse o empate ou a derrota, corria o risco, e um risco bem pesado, de descer de forma direta à segunda liga. Neste momento tem mais 2 pontos de vantagem sobre o AVS e sobre o Farense, são 2 pontos muito importantes, mas a verdade é que, por exemplo, se houver um empate entre Farense e Estrela da Amadora, em termos de tabela classificativa, o Farense tem vantagem sobre o Estrela da Amadora, e isso é tremendamente perigoso, porque praticamente obriga a equipa do Estrela a vencer no Estoril, e não será tarefa fácil. Em relação ao AVS, creio que jogando contra o Moreirense, que já tem a sua situação na tabela classificativa praticamente arrumada, terá mais algumas facilidades, mas não espero que a equipa do Moreirense entregue o jogo à equipa do AVS, e é uma equipa que já mostrou que até fora de casa pode conseguir mais pontos do que dentro de casa, porque não tem aquela obrigação de pegar no jogo e ser a equipa que comanda os cordelinhos da partida, e nessa questão, com uma equipa do AVS com ansiedade em busca da vitória, se o AVS não marcar um golo cedo, vão existir espaços que o Moreirense pode aproveitar, nomeadamente através do Cédric Teguiá. Neste último jogo do Moreirense, Beni e Ivo Rodrigues fizeram a dupla de médios centro, e é uma dupla de médios centro extremamente criativa, e isso pode ser um problema para a equipa do Estrela da Amadora. Em relação ao Vitória Farense, destacar principalmente... Antes de avançarmos para o Vitória Farense, e também para envolvermos aqui o Tomás na discussão destes jogos. Claro que sim. Tomás, pedir-te uma opinião em relação à entrada de José Mota há 2 jornadas do fim. É a chicotada psicológica pura e dura, ou continua a existir algo parece continuar a existir algo de ilógico aqui nestas trocas de treinadores? Acho que é muito de jogar na fezada, lá está, há pouco falávamos disso, é um pouco por aí. Eu tenho a certeza, porque foi o que se viu, que o Rui Ferreira não estava a resultar. Não. Até aí é absolutamente claro, portanto eu entendo que o AVS procure a saída de um treinador. Como quis apelar, eu diria, ao lado mais sentimental, embora não seja exatamente o Aves, mas enfim, é um treinador com ligação, pelo menos à região, vá lá, e aos adeptos mais antigos, se quisermos, do clube. Entendo a escolha, não deixa de ser um ato muito próprio do futebol português e dos vícios do futebol português. Para já está a resultar. E fica difícil criticar quando assim é. Sim, e até fica com uma hipótese, é que o José Mota foi contratado para fazer 3 jogos e pode só fazer 2, não é? E esse aspecto acaba por ser determinante. Rui, então agora pedia-te que avançasses com a tua análise ao Vitória Farense. Não, o Vitória teve logo um problema inicial, que foi a questão do Tiago Silva e do Telmo Arcanjo não estarem disponíveis para a partida, e o Vitória não foi a mesma equipa que costuma ser. A entrada do Benny Mukendi para o lugar do Tiago Silva não resultou minimamente. Depois no ataque não se sentiu tanto essa falta, porque o Nuno Santos foi titular a partir da esquerda, mas faltou sim, do meu ponto de vista, presença na área por parte da equipa do Vitória, que acabou por custar caro. Ainda assim, o Vitória entrou melhor, o Kaique tem uma intervenção brilhante, e o Kaique acaba por ser uma figura clara desta partida, e eu creio que o golo, e é um golo muito bem agizado pela equipa do Farense em contra-ataque, com o Rui Costa a buscar e bem na profundidade o Marco Matias, e atenção, Marco Matias finalmente titular desta equipa do Farense, com o Marco Matias a finalizar e a colocar o Farense em vantagem. Um ponto que me parece importante, José Marreco finalmente não complicou demasiado, ou seja, não quis ser ultra-ofensivo, como foi no último jogo a colocar praticamente 3 avançados, já que o Youssoufa era o vértice ofensivo de um losango, e convenhamos que o Youssoufa é tudo menos um jogador criativo, é mais um jogador para finalizar, mas creio que a abordagem ao jogo por parte do José Marreco foi boa, ou seja, Rony Lopes à direita, Marco Matias à esquerda e o Rui Costa, que para mim é o avançado mais completo, a jogar como referência ofensiva, e acabou por ter a equipa muito mais organizada, e principalmente após se colocar em vantagem, colocou a equipa claramente definida num 5-4-1, com o Cláudio Falcão a juntar-se ao Marco Moreno e ao Lucas Áfrico, que surge aqui de forma surpreendente
como titular. Para mim, e já o disse mais que uma vez, é um dos piores centrais do Campeonato Nacional, já o é há vários anos, mas José Marreco deixou na conferência de imprensa pós-jogo aqui uma interrogação que me parece que tem que ser esclarecida durante a semana. É que ele disse que queria colocar o Tomás Ribeiro a titular, o que faria absolutamente todo sentido, mas que houve uma decisão que vinha de cima que terá que ser explicada. Foi o próprio José Marreco que disse que não pôde jogar com o Tomás Ribeiro. Atenção que há um jogador da equipa do Farense que está emprestado pelo Vitória, que é o Zé Carlos, que obviamente não jogou. O Tomás Ribeiro fez a primeira parte da época no Vitória, mas acabou por sair a título definitivo para a equipa do Farense. A partir daí foi um jogo praticamente de sentido único, com a equipa do Vitória a procurar a igualdade, muita dificuldade em chegar com qualidade às zonas de finalização, e aí nota-se as debilidades que a equipa do Vitória tem a nível dos laterais, que muito provavelmente o Luís Freire irá colmatar na próxima temporada com aquisições. E atenção que o Vitória já anunciou reforços para a próxima temporada e vai buscar, por exemplo, um dos jogadores mais interessantes da segunda liga, que é o Fábio Blanco do Marítimo. Creio que é uma aquisição muito bem conseguida por parte do Vitória, e muito provavelmente outras seguirão. E a verdade é que o Vitória entra na segunda parte a colocar-se em vantagem com o golo a conseguir o empate através do golo de Gustavo Silva, na sequência de uma bola parada lateral, mais uma vez mal defendida por parte da equipa do Farense. O jogo parecia inclinar-se um pouco para a tendência do Vitória conseguir chegar ao 2-1. Kaique voltou mais uma vez a ser decisivo com as suas defesas, e eu creio muito que potencial, não tanto a sair dos postos, mas entre os postos precisa de melhorar muito. Gigante. Agora, entre postos ele é capaz de fazer defesas absolutamente descomunais, como as que mostrou neste jogo diante da equipa do Vitória. Agora, há uma situação que me parece definitiva em termos de desenrolar do jogo, que é a lesão do Gustavo Silva. O Gustavo Silva estava a ser a principal unidade ofensiva da equipa do Vitória, mesmo que em algumas situações tenha abusado de iniciativas individuais, e isso fez com que a equipa do Vitória caísse de produção em termos ofensivos. Creio que a entrada do Vando Félix não foi propriamente feliz, ou seja, ele já tinha entrado ao intervalo, mas depois a junção de dois pontas de lança, e sendo esses dois pontas de lança o Nelson Oliveira e o Michel, deram capacidade para a equipa do Farense respirar. E aí, e cá está, não posso deixar de elogiar o facto de José Marreco ter guardado as substituições para o minuto 87, ou seja, ao minuto 87, se não estou equivocado, faz 4 substituições em simultâneo. E estas 4 substituições em simultâneo, numa altura em que a equipa do Farense estava a crescer, não produziram aquele efeito que era o efeito desejado provavelmente pelo treinador do Farense. É uma altura em que o Vitória cai claramente em cima da equipa do Farense e surge já em período de descontos uma oportunidade, e cá está, o jogador que colocou o Farense nesta luta, porque já estaria muito provavelmente despromovido, que foi o Dário Poveda, que marcou o golo decisivo na última jornada no período de descontos, volta a marcar o golo decisivo no período de descontos neste confronto diante do Vitória, em que, do meu ponto de vista, o empate seria o resultado mais justo, mas que a equipa do Farense, obrigatoriamente com necessidade de vencer o jogo, acaba por conseguir, e mais uma vez com este trunfo, o Dário Poveda a sair do banco para conseguir marcar o tento da vitória. Curiosidade, obviamente, para perceber, frente ao Santa Clara, que vai ter muitas baixas esta última jornada, mas que vai lutar pelo 5º lugar, até porque sabe que a grande percentagem de favoritismo do Sporting, Vitória Sport Clube, pertence ao Sporting, que precisa de ganhar para ser campeão. Vamos ver como é que o Santa Clara vai surgir. São muitas baixas, nomeadamente no setor defensivo, e creio que não são fáceis de superar, e sobretudo o jogador em melhor forma do ponto de vista ofensivo, que é o Ricardinho, também não vai jogar. Mas vamos ver como é que o Farense vai lidar com esta ansiedade, porque tem sido uma ansiedade absoluta ao longo da temporada. É certo que nos últimos 5 jogos o Farense soma 3 vitórias, e creio que vai muito correr atrás disso. Veremos se José Marreco, do meu ponto de vista, não complica, e não complicar é colocar, por exemplo, 3 avançados de início. Estou a falar de 3 pontas de lança de início, porque a equipa não beneficia nada com isso, joga de uma forma direta, completamente desabrida e, do meu ponto de vista, descavida, e veremos que uma equipa bem melhor organizada não chegará com mais fluidez às zonas de finalização. Tenho de destacar a exibição de Rui Costa do Farense. É um segundo avançado que aprecio muito, com muita inteligência a baixar para dar ligações, faz uma enorme assistência
no primeiro gol do Farense, entregou-se com tudo. É um jogador que, quando está na melhor versão, é um dos melhores avançados, ou segundos avançados, fora das principais equipas do futebol português. E muito injustiçado, deixa-me dizer. Sim, deixou uma exibição de grande nível no Dom Afonso Henriques. 2 notas para o Vítor Gomes, que termina a carreira, Verdade. vai pendurar as chuteiras no Rio Ave, e claro, para os aberrantes horários da segunda liga. Inacreditável. Eu até acho que em Portugal se exagera por vezes um pouco nessa questão dos horários, porque nunca vai agradar a todos. Agora, jogar à quarta-feira e à quinta-feira e à sexta-feira, até às 6 há jogos, enfim, Reparem é absolutamente inqualificável e não defende quem devia defender, que são os clubes, sem e os dúvida adeptos, alguma. defende as instituições que andam aqui à volta disso. Repara que a luta pelo título vai ser disputada às 8h30 da noite de sexta-feira. Na sexta-feira à noite há 2 jogos da Primeira Liga, portanto, mesmo não sendo uma coincidência total em termos de horário, quando estiverem na fase decisiva os jogos entre o Rio Ave e o Gil Vicente e o Famalicão Casa Pia, está a começar-se a disputar os jogos que vão definir. E Rui, por cá gostamos muito de dizer que os jogos não contam para nada, então mas um adepto do Famalicão ou do Académico de Viseu não pode ir ao estádio despedir-se da equipa que apoia com o filho ou com o pai ou com o avô ou com quem quiser. Claro que sim. E isso tem que depois ser o futebol pensado. só volta em agosto. Verdade. Enfim, isso tem que ser pensado. É absurdo, completamente absurdo. É uma decisão. E volto a frisar aqui um aspecto, é que se não há 7 jogos da Primeira Liga que tem que ser obrigatoriamente ao mesmo tempo, eu queria ver quais seriam os horários destes jogos todos. Ia ser uma confusão absolutamente tremenda e, muito sinceramente, acho que é de uma injustiça total, de um desrespeito total. Falo em relação a todas as equipas, mas principalmente às 3 equipas que vão lutar pelo título e pela subida nos mesmos 3 jogos. Pior ainda para quem joga fora, sem neste caso dúvida. O Tondela e o Vizela. Nem mais. Como é que é possível pedir para os adeptos do Tondela e do Vizela deslocarem-se para um jogo numa sexta-feira, que é dia de trabalho, à noite? É uma coisa absolutamente inconcebível. Estes jogos deviam ter tido, obviamente, outro horário. É certo que eu sou contra, quando há eleições legislativas ou presidenciais, principalmente, que haja jogos nesse dia. Vinha a acontecer nos últimos anos. Agora, neste caso não há, mas também tinha que haver cuidado para haver mais espaços, mais slots, se quisermos, libertas, para que estes jogos disputassem. E eu acho que é um desrespeito total pela segunda liga que haja jogos numa quarta-feira e numa quinta-feira, que são claramente jogos que a liga pensou em jogos para despachar, porque não tem interesse nenhum em termos de tabela classificativa, e colocar a luta pela subida, que este ano traz ainda o suplemento do campeão ser definido na última jornada, das 2 equipas que sobem serem definidas na última jornada, que a equipa que vai ao play-off ser definida na última jornada, e vão ser jogos às 8h30 com 2 dos contendores, principalmente esses, porque o Alverca joga em casa, mas mesmo assim o adversário do Alverca também tinha direito a ter adeptos nesse jogo, mas sobretudo os adeptos do Tondela e do Vizela, se quiserem ir ver o jogo, vão ter que faltar pelo menos à tarde de trabalho para poderem chegar a tempo aos estádios. Isso é absolutamente aberrante. Mesmo do contexto geral do ecossistema do futebol português, este ano na Liga 3, por exemplo, já existiram jogos às 11 da manhã de uma segunda-feira. Portanto, mesmo em termos gerais, também não é um cenário animador. Não é minimamente. Quanto a ti, Tomás, no Teatro dos Sonhos resolveste destacar 2 treinadores de gerações opostas, são eles Xabi Alonso e Manuel Pellegrini. O espanhol de 43 anos vai deixar o Bayer Leverkusen com o campeonato alemão conquistado na época passada e vai rumar ao Real Madrid. Pellegrini, de 71 anos, já está em Espanha, onde tem feito uma campanha impressionante com o Betis, envolvendo a equipa de Sevilha na luta pela Liga dos Campeões e tendo já assegurada a final da Liga Conferência. Em relação a Xabi Alonso, que está praticamente oficializado no Real Madrid, o principal ponto de curiosidade, eu diria que é perceber como é que o Real Madrid, que é um clube que tem vivido muito da autonomia dos jogadores, lida agora com um treinador que tem uma ideia de jogo mais concreta e trabalhada. E esse é o meu principal ponto de interesse, sabendo que Xabi Alonso trabalhou não só com Ancelotti, mas também com grande parte dos principais treinadores do futebol internacional nos últimos 20 anos e foi também jogador do Real Madrid. Portanto, essa é a minha grande curiosidade. Entre os treinadores disponíveis, seguramente seria um dos melhores para o clube merengue, que bem precisa de um novo impulso do ponto de vista tático e até da liderança, que parece já mais desgastada de Ancelotti nesta temporada. Depois, claro, é preciso perceber como é que vai desembrulhar aqui a história Vinícius e Mbappé, assumindo que vão ficar os dois.
Creio que Vinícius vai renovar contrato, por isso neste momento o mais provável é que fique no Santiago Bernabéu, e espera-se uma mudança de sistema, também já com o Alexander-Arnold garantido para jogar como ala direito em princípio. Agora, também me parece redutor olhar para o Xabi Alonso como o treinador do 3-4-3, quase como se fosse um Ruben Amorim. É um treinador que tem um sistema muito mais de transformação e de mutação do que propriamente um sistema numérico e rígido. Verdade, muito mais e é isso que se tem visto mais elástico, e isso pode ser importante no Santiago Bernabéu, porque inevitavelmente vai viver do encaixe das peças e do conforto que vai dar em cada função a cada jogador. Depois, é muito importante em torno de Xabi Alonso o planeamento da carreira. Se vai para o Real Madrid nesta altura, penso que terá garantias de que este é o momento certo e vai ter também margem para construir, e neste caso reconstruir, o plantel merengue, porque no início da carreira, quando estava na Real Sociedade B, rejeitou ir para o Borussia Mönchengladbach, nem mais, da Bundesliga, para ficar mais um ano e trabalhar o desenvolvimento pessoal. Depois, e já agora não cometo nenhuma inconfidência para o Sporting de Braga também. Essa não sabia, por acaso, portanto é interessante. E depois também houve um rumor, uma associação ao Liverpool no final da última temporada, e preferiu ficar no Bayer Leverkusen, provavelmente para esperar pelo Real Madrid. Portanto, esse lado mais pragmático e de escolhas de carreira está muito presente no trabalho de Xabi Alonso, e por isso vamos ver como é que se dará no Real Madrid, sendo que este Barcelona de Hansi Flick, pelo menos nesta temporada, foi muito forte, e até no confronto direto vimos de uma goleada, ou de um resultado desnivelado, com muitos golos, é isso que quero dizer, entre Barcelona e Real Madrid. Depois, a outra nota, claro, é para Manuel Pellegrini, um treinador histórico no futebol espanhol. Já o vimos no Villarreal, já o vimos no Málaga. O próprio Real Madrid, que não venceu, estabeleceu na altura um registro pontual absolutamente brilhante com o treinador chileno. O que aprecio mais em Pellegrini é a forma como valoriza a expressão individual de cada jogador. E aí temos Isco e Antony. São os dois principais expoentes deste Betis. A equipa tem bons valores. O Johnny Cardoso, por exemplo, é um médio que me agrada bastante, mas não se entende este apuramento do Betis para a final da Conference League, primeira final europeia da equipa de Sevilha, sem Manuel Pellegrini e sem este conforto que dá a jogadores que procuram reabilitar-se, como o Isco e como o Antony. E o Betis foi indiscutivelmente a equipa que melhor jogou na Liga Conferência. Acho que isso é indubitável, o que não significa que tenha a obrigação de vencer o Chelsea na final. Eu só queria deixar uma nota muito, muito rápida. Eu não vi, obviamente, em direto o Nottingham Forest contra o Leicester, mas aquilo que se passou no final do jogo é absolutamente miserável por parte do Marinakis, que é o dono do clube, de invectivar o treinador, entrando em pleno relevado, o Nuno Espírito Santo, depois da campanha absolutamente notável que a equipa de Nottingham Forest teve ao longo da temporada. Isto serve como exemplo também para aquilo que tem sido a má gestão que Marinakis e os seus subordinados têm feito no Rio Ave e muito provavelmente irão fazer no Vasco da Gama. E é assim que fechamos o episódio desta semana. Apenas agradecer a companhia do Tomás Delfim, que esteve aqui connosco na Sonoplastia. Voltamos na próxima semana, já com o campeão anunciado. Até lá. Até lá, um abraço. Até à próxima semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.